dia! Glória a Deus, segunda-feira, que seja um dia abençoado, que seja um dia maravilhoso, que seja uma semana maravilhosa e abençoada, em nome de Jesus, que você possa caminhar em sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento, em libertação, que seja uma semana de cativeiros sendo destruídos na sua casa, sendo destruídos na sua vida. Amém? Vamos esperar todo mundo entrar para a gente começar. Glória a Deus. Bom dia, Márcia. Bom dia, Lê. Bom dia, Shalom, shalom. Oh Deus, que me trouxe até aqui. Glória a Deus. Gente, que frio é esse? Meu Deus. Eu tô aqui no solzinho porque acho que eu nunca senti tanto frio. Mentira, já senti sim. Mas tá frio. Hoje a gente vai falar sobre Juízes. A gente vai ler, eu vou trazer o contexto da história para vocês. E a gente vai ler sobre Juízes 4, tá? Então quem quiser pegar a Bíblia. Mas eu vou um pouquinho para trás, só para trazer o contexto da história, para vocês poderem compreender aquilo que Deus vai falar conosco hoje. E eu creio que essa palavra não é só para hoje, é para nossa semana, é para o nosso mês, é para o resto da nossa vida. Porque são coisas, né, que o Senhor quer trabalhar em nós, que não é sobre o que nós estamos vivendo muitas das vezes aqui e agora, nesse exato momento. Às vezes Deus está liberando uma palavra, um conhecimento que vai ser usado lá na frente, que você vai usar daqui um mês, que você vai usar daqui uma semana. Às vezes você olha e fala assim, isso não é para mim. Mas daqui pouco tempo você está vivendo uma situação e você vai lembrar dessa palavra, do conhecimento que o Senhor liberou, e você vai falar, não serviu para mim naquela fase, mas está servindo agora, tá? Então, a gente vai falar da história de Débora, uma juíza e profetisa de Israel. Mas a gente precisa entender como que Débora chegou nessa posição. Quem foi que colocou ela nesse lugar de autoridade? Principalmente em uma dinâmica de vida, em um contexto histórico, onde a mulher não tinha essa autoridade, onde essa autoridade era dada a homens, não a mulheres. Até que veio Débora nessa história, tá? Então, aqui vai falar sobre a infidelidade de Israel. Depois que Josué despediu-se do povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. Aqui a gente está falando depois da morte de Moisés. Moisés veio, tirou o povo do Egito, aí Moisés morreu. Josué assumiu o lugar da liderança do povo no lugar dele. E aí Josué começou a liderar o povo. E Josué morreu. Aqui Josué morreu, descansou. E a palavra vai dizer, o povo cultuou ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciões que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e o sepultaram no território da sua herança. Então, esse povo aqui é o povo que viu o mar se abrir, que viu sinais e maravilhas, maná cair do céu. É essa geração aqui que está falando. E a palavra diz que o povo cultuou o Senhor enquanto Josué e os anciões estavam vivos. Porém, depois que eles morreram, veio a geração dos filhos deles. Os filhos que não viram o mar se abrir, não viram o maná cair do céu. Eles não estão aqui no contexto histórico, são a outra geração, tá? Então, depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, né, morreram, surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor da forma como aquele povo conhecia, nem que havia feito a Israel. Então, esse povo não sabia de nada. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram aos Balaíns. Abandonaram o Senhor Deus dos seus pais
o que haviam tirado da terra do Egito, seguindo os deuses dos povos ao redor, e o adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando a Baal e a Astarote. Então a gente precisa compreender o seguinte: quando o povo estava sendo guiado por Moisés, o Senhor deu uma ordem a ele: quando entrares na terra prometida, matem todos. Não deixe nenhum povo, nenhuma criança, não deixem absolutamente nada. Quando forem ocupar a terra prometida, matem todos. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão se corromper com os deuses daquela terra. Vocês vão se misturar com aqueles deuses. Então matem todos, exterminem todos. Essa foi uma ordem que Deus deu a Moisés e a Josué. Não deixe nada. Só que eles não cumpriram essa ordem. Eles foram tomando posse da terra prometida. A gente precisa compreender que era uma terra muito grande, gente. Era uma terra muito extensa, com várias cidades dentro daquela terra. É tipo assim, o Brasil. Vamos supor que eles estão tomando posse do Brasil. Aí eles vão tomar posse de Ubatuba, vão tomar posse de Pouso Alegre, vão tomar posse de São Paulo, vão tomar posse de... Eles foram aos poucos ocupando toda aquela terra, tomando posse de cada cidade, uma por vez. Essa era a terra prometida, mas eles precisavam tomar posse daquele território. Amém? Aí, o que aconteceu? Quando eles estavam tomando posse, o Senhor falou: matem todos da cidade, da terra, matem todos. Só que eles não fizeram isso, não mataram. Eles pegaram algum dos povos para servir a eles. Desobedeceram a ordem do Senhor. E aí, nós estamos aqui no contexto histórico, aonde aquilo que Deus falou lá atrás, se vocês não fizerem isso, vocês vão se corromper com eles, está acontecendo aqui. Aquele povo que viu o mar se abrir já havia morrido, e estavam ali os filhos deles, que não tinham visto o mar se abrir, não tinham visto sinais e maravilhas, e que começaram a se corromper com os povos daquela região, cultuando ao Deus deles. Só para a gente entender, contextualizar onde eu quero chegar com vocês, tá bom? Aí, o Senhor entregou, a palavra fala, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os roubaram. Eles os entregou na mão dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Então, quem que entregou o povo entregou o povo na mão do inimigo? O próprio Deus. Não foi o diabo que tocou neles de forma aleatória, foi Deus que entregou eles na mão do inimigo por causa da ira, da desobediência que eles tiveram contra o Senhor. Porém, o Senhor levantou juízes que o livravam das mãos dos saqueadores. Então, naquele contexto histórico, morreu Moisés, morreu Josué, não tinha um rei na terra, não tinha Saul, não tinha Davi, a gente está bem antes da história. O Senhor levantou juízes. Juízes eram tipo um rei, mas não era rei, não tinha esse título, mas eles governavam sobre Israel. Era quem consultava diretamente ao Senhor e dava direção para o povo ali no contexto histórico. Então, o Senhor levantava um juiz e ficava do lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. Então, enquanto aquele juiz estava vivo, o povo seguia a Deus, obedecia os seus mandamentos, mais ou menos, né? Mas ainda era melhor do que sem o juiz. E aí o juiz morria. Quando um juiz morria, aí o povo se perdia literalmente. Saía da presença do Senhor completamente. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido por causa dos que o oprimiam. Então, era assim, o Senhor levantava o juiz, o povo começava a andar nos caminhos do Senhor. Aí o juiz morria, o povo ia e saía da presença do Senhor. Aí o povo sofria, aí clamava ao Senhor. Aí o Senhor levantava um juiz. Aí o povo ficava bonitinho, aí o juiz morria. E eles ficavam nessa dinâmica. Eles não saíram dessa dinâmica. Eles serviam ao Senhor, depois pecavam, pagavam o preço do pecado, clamavam ao Senhor, o Senhor os livrava. Aí eles iam lá, pecavam de novo, clamavam ao Senhor, o Senhor os livrava. Aí pecavam de novo. Gente, vocês conseguem entender
Que assim, se você for ler a história de Moisés, de Josué, Juízes, é assim, o tempo todo, o povo nessa dinâmica. Eu fiquei olhando e falei assim, cara, não é possível, o povo não aprendia a lição. Eles não aprendiam a lição. Porque quando a gente aprende a lição, a gente não passa por aquilo de novo, a gente não comete o mesmo erro de novo. Quando você entra em um relacionamento ruim, em um relacionamento tóxico e você aprende a lição, você não vai entrar em outro relacionamento ruim de novo. Se você entrou, é porque você não aprendeu a lição. E aqui é esse povo. Aí chega no contexto onde o Senhor vai lá e levanta uma profetisa, uma juíza, que era Débora. Então, no meio de tantos juízes, de tantos homens, o Senhor levanta uma mulher. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, a mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo de uma palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas iam a ela para que julgasse as suas questões. Certo dia, ela mandou chamar o comandante, que era Baraque, o comandante de Israel, para entregar para ele um recado de Deus. Então nós precisamos compreender que às vezes em certas batalhas, guerras, lutas, a gente olha e fala assim, essa guerra aqui na minha casa, essa batalha, não é para mim. É para o meu marido. Essa guerra, essa batalha é para um homem. Mas aí o Senhor pega e fala assim, não, é você. É você quem vai fazer isso nesse tempo. Porque Débora era uma mulher comum. Ela não era uma mulher de guerra. Ela não era uma mulher que foi treinada para campo de batalha. Ela não era uma mulher que foi levantada para um cenário de guerra. Porque quem ia à guerra eram os homens, não as mulheres. A função, qual que era a função da mulher nessa época aqui? Dar filho. Essa era a função, mas ela foi separada para um propósito maior. Que era o propósito de julgar toda uma nação, todo um povo. De se levantar para direcionar e ensinar aquele povo a andar nos caminhos do Senhor. E aí Deus pegou e deu para ela um recado. Vai lá e chama o chefe, o líder. Vai lá e chama o líder de Israel, o chefe, o comandante. Não era qualquer homem, gente. Vocês precisam compreender a dimensão do que é isso. Porque não era um soldado qualquer, era um comandante. Era o chefe de sei lá quantos mil homens. Era um homem que já tinha enfrentado muitas guerras, que já tinha visto muita morte, que já tinha passado por muita opressão, muita retaliação, por muita coisa difícil na vida dele. Era um homem casca dura, pronto para qualquer batalha. Um homem corajoso, audacioso, determinado. Por isso que ele era o chefe. Ele era o melhor. Entre todos os homens que estavam ali, ele era o melhor. Era o mais inteligente, o mais estrategista. O que tinha a melhor mentalidade ali para comandar. Não era um homem burro, não era um homem pequeno, não era um homem incapaz, não era um homem fraco, omisso, passivo. Era um homem de guerra, de batalha. E aí Deus pega e fala, chama lá Baraque. E aí o Senhor deu um recado para ele. O Senhor Deus de Israel te ordena, Deus está te mandando, Baraque. Vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Cícera, quem que era Cícera? Era o rei do povo que era rival, né, do povo de Deus. Eu farei com que Cícera, chefe do exército de Jabim, te ataque com os seus carros de guerra e as suas tropas junto ao ribeiro de Quisson, e os entregarei nas tuas mãos. Deus está falando assim, olha, vai lá, Baraque, junta 10.000 homens, sobe em tal monte, que eu farei com que Cícera, o seu adversário, te ataque com os seus carros. Mas fique em paz, porque o Senhor já liberou a palavra, eu os entregarei nas tuas mãos. Deus já deu tudo. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou no deserto, Deus está em silêncio. Não, minha irmã, você não está ouvindo a voz de Deus. A sua dor,
A sua dor, a falta de você talvez não saber discernir a voz de Deus, faz você achar que Deus está em silêncio. Mas aqui é um cenário de guerra, é um cenário de opressão, onde esse povo era oprimido por esse rei aqui, era afrontado, confrontado, humilhado. O exército de Cícera tinha mais de 900 carros, né, carroças aqui de guerra. E o povo de Israel tinha 10 mil. Era 10 mil contra 900 mil. Tipo, é absurdo, gente. A diferença é muito grande. Fora os soldados, fora toda uma tropa. Era uma diferença assim. Qual que era a possibilidade racional de Israel ganhar essa guerra aqui? 0,0. Eles iriam ser massacrados, destruídos. Mas o Senhor, em meio ao deserto, em meio ao cenário de opressão, porque aqui o povo está no deserto, tá? Eles estão na opressão. Eles não estão em um cenário de fartura, eles não estão em um cenário de abundância, de prosperidade, de tudo dando certo. Não é esse cenário que o povo se encontra. Porque o próprio Deus os entregou aos povos vizinhos para roubarem, saquearem e oprimirem eles. Mas Deus pegou e falou assim, eu vou levantar você, Débora. Vai julgar esse povo. Agora chama o chefe do exército aqui e fala para ele. Vai para tal lugar. Vou fazer com que o teu inimigo te ataque. Mas eu vou te dar vitória nessa guerra. Presta atenção. Tem pessoas, tem afrontas, tem levantes que não é o inimigo. É o próprio Deus. Não é Satanás te afrontando, não é Satanás te oprimindo, é o próprio Deus permitindo que essa afronta, que essa mentira, que essa difamação aconteça. Primeiro, para revelar o que está dentro do teu coração. Para revelar o que você vai fazer com isso. Para revelar quais são as feridas que você carrega. Porque quando vem uma afronta, uma difamação, uma calúnia, junto com ela vem o quê? A sua necessidade de aceitação e aprovação, vem a sua ferida do abandono, da humilhação. Gente, eu não consigo trazer o contexto bíblico, falar da Bíblia, falar da história, falar da dinâmica, sem trazer para vocês que a nossa alma está aqui no meio desse conflito. Sem trazer para vocês que existe um contexto histórico aonde a alma está gritando. Porque as pessoas muitas das vezes elas querem trazer um contexto da Bíblia, um contexto histórico. As pessoas querem trazer um contexto da Bíblia, um contexto histórico, falando só sobre e esse povo orou, e esse povo persistiu, e esse povo... Tá, mas e quando a alma deles está dando grito na história? A incredulidade, as feridas... Quando tudo isso está acontecendo aqui, a gente precisa compreender que somos corpo, alma e espírito. E que não dá para olhar só para um. Nós precisamos olhar para todos. Então, quando ela chama o chefe, que como eu disse para vocês, não é qualquer pessoa, né? É o chefe da tropa, e fala para ele, ó, faz isso, ajunta que eu vou te entregar. Eu o entregarei nas suas mãos. Deus já deu a direção, já deu a palavra. Sabe o que esse homem responde para ela? Esse homem forte, de guerra, chefe, líder, né? Um homem cheio de patente e tudo mais. O que ele responde para ela? E Baraque disse, se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ele olha para uma mulher, profetisa, juíza, que ficava sentado debaixo de uma palmeira, julgando questões do dia a dia ali do povo, e fala para ela assim, mulher, se tu não for comigo, eu não vou. Porque eu tenho medo. Só faltou falar isso aqui, eu tenho medo. Eu só vou se você for comigo. Pode ser o homem mais durão, mais fortão, mais bonitão, mais seja lá o que for da face da terra. Até ele reconhece quem carrega a presença de Deus. Até ele reconhece a autoridade de Deus. Porque foi isso que esse homem falou assim, eu reconheço o Deus que está contigo. E sozinho eu não vou. Eu só vou se você for comigo. E ela respondeu, é certo que eu irei contigo. Vocês conseguem compreender a audácia e a coragem dessa mulher?
que nunca tinha ido para uma guerra, falar assim: eu vou com você para a guerra. Eu vou com você. Você quer que eu vá com você para a guerra? Eu vou. Ela respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra desta expedição, quer dizer, dessa batalha, não será tua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon, Naphtali, 10.000 homens, e o seguiram, e Débora também foi com ele. Gente, ele poderia ter recebido a honra, né, da batalha, não a glória, mas a honra e a glória ao Senhor, né? Mas o reconhecimento da batalha, como chefe, líder, quem foi lá e venceu a batalha, poderia ser dele. Por que Deus tirou isso dele? Porque ele não confiou na palavra do Senhor. Ele não confiou na palavra que já estava sendo liberada. Então a gente precisa compreender que fé não é uma emoção, fé não é um sentimento. Eu não sei qual é a visão, qual é o conhecimento que vocês têm sobre fé, porque muito se fala sobre ter fé, né? Ah, irmã, você precisa ter fé. Irmã, você tem que ter fé sobre essa situação. Você precisa ter fé. Mas pouco se fala, tá, e o que é fé? O que é fé? Quem é que sabe o que é fé? Porque muita gente acha que fé é um sentimento. É algo que a gente sente. E não é. A fé não é emocional. É racional. Fé não é uma decisão emocional. A fé não se move pelas suas emoções. Imagina, hoje eu tô bem, eu acredito. Ah, hoje eu tô meio desanimada, eu não acredito muito não. Ah, hoje aconteceu uma situação que eu fiquei irritada. Ah, hoje eu não acredito nada. Não, a fé é uma decisão racional. Racionalmente, eu estou vendo o cenário, eu estou vendo a situação. Fé não é você ignorar o que está acontecendo ao seu redor. Tem gente que acha que fé é fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. Tem gente que acha que fé é como se fosse tampar os olhos e falar assim: não, eu não estou enxergando a escassez, eu não estou enxergando a morte, eu não estou enxergando a destruição. Eu não estou enxergando a falência, eu não estou enxergando nada. Eu vou fingir que nada está acontecendo. Eu vou deitar, dormir e comer pipoca como se nada tivesse acontecendo. Porque assim eu vou alimentar a minha fé. Não, fé não é emocional. Fé é uma decisão racional. Eu não sou cega, eu não sou burra, eu não sou boba, eu não sou inocente. Eu tenho total noção, total consciência do que está acontecendo. Mas mesmo assim, eu decido acreditar que aquilo que Deus falou vai acontecer. Eu não sei de que jeito, eu não sei como, eu não sei que horas, eu não tenho a mínima ideia do como, onde ou quando, mas eu acredito que se Deus falou, vai acontecer. O cenário é totalmente ao contrário da palavra. Mas se Deus falou, minha filha, vai acontecer. Então, fé é uma decisão racional. Racionalmente, eu decido acreditar. A palavra diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé move o coração de Deus. Qual o versículo na Bíblia que diz assim: sem fé é impossível Deus fazer? Não tem. A fé, ela agrada ao coração de Deus, mas a fé não é impedimento para Deus fazer o que Ele quer fazer. A gente precisa entender isso também. Porque às vezes você, sem fé, Deus pode fazer. A fé não impede Deus de fazer. Ah, só se você tiver fé que Deus vai fazer. Mentira. Não tem versículo bíblico que fala isso. Mas a palavra diz que a fé move o coração de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu quero agradar a Deus, eu escolho ter fé. Eu escolho acreditar naquilo que Ele está falando, não naquilo que eu estou vendo, não naquilo que as pessoas estão falando. Essa é a diferença. Mas Baraque, qual que era a fé dele? Nenhuma. A fé dele não estava em Deus. A fé dele estava em quem?
Ele não olhou para Deus e falou assim: Senhor, eu acredito na tua palavra. Ele olhou para Débora e falou assim: ok, Débora, se você for comigo eu vou, se você não for eu não vou. Porque eu não acredito nessa palavra, mas eu acredito que você carrega a presença de Deus. Então eu só vou se você for comigo. E aí eles foram. E aí Deus falou: ok, só que aí eu não vou entregar essa batalha nas suas mãos, eu vou entregar na mão de uma outra mulher. Então existem guerras e batalhas que Deus não vai entregar na mão do teu marido, não vai entregar na mão de um homem, vai entregar na mão de uma mulher. Tem guerras e batalhas que estão nas tuas mãos, não para você pegar a armadura. Deixa eu falar, a Débora foi com ele, mas em momento algum ela pegou a armadura, faca, espada. Ela foi a presença dela, né? E o que ela carregava foi com ela. Mas ela não foi para a guerra de ir lá guerrear e matar, não. Ela permaneceu posicionada, com fé, acreditando na palavra que Deus falou. O Senhor vai entregar esse povo nas mãos de Israel. E às vezes a mulher tá recebendo uma batalha espiritual aqui, eu tô falando, tá, gente? Dentro da sua casa, você com você mesmo, você está enfrentando uma guerra, uma batalha espiritual. E aí você fica correndo atrás de outras pessoas para outras pessoas orarem por você. É a mesma coisa de Baraque. A mesma coisa, eu não acredito que Deus está comigo. Eu acredito que Deus está com você, Débora. Então você vai comigo. Olha, eu não acredito que Deus está comigo. Eu acredito que Deus está com a pastora tal, com a profeta tal, com a fulana tal. Então eu vou pedir fulana para orar por mim. Eu vou pedir ciclana para fazer tal coisa para mim. Porque comigo Deus não está, Deus está com ela. E aí Deus já liberou uma palavra: eu estou contigo, você não está sozinha. Eu, o próprio Deus, estou falando que eu estou contigo, que eu vou entregar nas tuas mãos. Aí a sua incredulidade, a sua falta de fé, faz você olhar para outra pessoa e achar que outra pessoa tem mais autoridade, carrega mais presença do que você. A gente precisa sair disso, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa compreender. Gente, é ótimo, eu não estou falando que vocês não recebam oração, não peçam oração, não é isso. A questão é a intenção do teu coração de apoiar tudo que vai acontecer, a sua batalha ser vencida ou não, na mão de outras pessoas, terceirizar. Quando o Senhor está falando com você e diretamente para você, que Ele está com você, que você pode sim pedir ajuda, que você pode sim pedir intercessão. Irmã, intercede por mim. Irmã, ora comigo. Irmã, ora para mim, para Deus, né, me ajudar a fortalecer, me ajuda nessa batalha aqui. Você pode, eu não estou falando que você não pode. Estou falando que Deus conhece a intenção do teu coração. E se a intenção do seu coração é ir atrás de profeta, é ir atrás de pastor, porque você acredita que só eles carregam essa autoridade, você está sendo Baraque. Você está agindo exatamente como ele. Deus está mandando você ir para a guerra. Deus está falando que vai entregar o inimigo nas tuas mãos e você está assim: ah, só for se a fulana for. Só faço se ciclano fizer. E Deus está assim: não, filha, levanta-te, eu estou contigo. Vocês estão compreendendo, gente? Muitas das vezes a gente age como ele. Incrédulo. Sabe por quê? Sabe quem tinha intimidade com Deus aqui? Débora. Débora tinha intimidade com Deus. Então, em momento algum, ela duvidou, questionou ou achou que Deus não faria o que ele estava falando. Ela tinha total convicção, tanto que ela falou assim: ok, eu vou. Eu não tenho medo de ir para a guerra. Eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei o que Deus vai fazer. Deus já falou. Eu não duvido porque eu conheço Deus. Eu tenho intimidade com Ele. Eu sei quem fala comigo. Só que Baraque não tinha essa intimidade com Deus. E por isso ele não acreditou na palavra. Então, uma das coisas que determina a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, é o quê? É conhecê-lo em intimidade. Porque aquele que conhece tem fé.
Aquele que conhece, que sabe quem é Deus, sabe que a palavra dele não volta, conhece o caráter do Senhor, não duvida, não questiona. Quando nós estamos questionando a Deus, estamos mais como? Mas por quê? Mas de que jeito? Quando eu estava lá no meu começo, quando Deus falou, entrega a tua empresa, fecha tudo, paga tudo, eu questionei, eu duvidei, eu falei, Senhor, como? Como que eu vou entregar? É tudo que eu sei, eu estudei a minha vida inteira, dediquei meu dinheiro, meu treinamento, curso, tá tudo aqui. Como assim? Questionei, eu ficava, mas como? Mas eu vou fazer o quê? Mas em que hora? Em que dia? Mas quando que o Senhor vai mandar eu voltar? Quanto tempo eu vou ficar parada? Gente, é tipo pandemia. Quando aconteceu a pandemia, eu achei que ia ser 30 dias. Eu achei que ia ser 30 dias. Quando surgiu o alerta da pandemia e a gente ia ficar em casa e tal, eu achei que ia ser 30 dias. Eu falei, tudo bem, 30 dias. Foram o quê? 2 anos. É tipo isso. E aí a gente entra nesse contexto histórico da nossa incredulidade, da nossa falta de intimidade, falta de conhecimento. E aí a gente duvida, aí a gente quer mais uma confirmação, mais uma confirmação, mais uma confirmação, mais uma confirmação. Aí a gente quer contar a história para todo mundo, a gente quer a opinião de todo mundo, a gente quer que todo mundo fale. Só que Deus já falou. E aí a sua falta de intimidade com Ele faz você desconfiar do caráter de Deus. E isso acende a ira de Deus. Isso acende a ira de Deus, gente. Então nós precisamos começar a ter verdadeiramente intimidade com o Espírito Santo. E conhecemos a palavra e conhecemos o caráter do Senhor. Para a gente não ficar como esse povo aqui. E aí Deus pegou e falou, nem nas tuas mãos eu vou entregar mais esse povo aqui. Essa batalha vai ser entregue nas mãos de uma outra mulher. Porque Deus levanta os que não são para confundir os que são. E aí o povo foi para a guerra. Débora também foi com ele. Foram lá para a guerra. Então Débora disse a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Não bastava ela ter falado lá em cima, olha, vai, porque o Senhor está dizendo, entregarei nas tuas mãos esse povo. Aqui ela vai e fala de novo, levanta-te que o Senhor está na tua frente. Levanta-te. Então Baraque desceu ao monte Tabor e 10 mil homens o seguiram. Aí o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu em seu carro e fugiu a pé. Então o exército foi e derrotou todo o exército de Sísera, mas Sísera foi e fugiu a pé. E aí Deus vai entregar ele na mão de outra mulher. Ah, porque a Bíblia é machista. Ah, porque a Bíblia... Machista onde? Aonde que Deus levanta uma mulher e manda ela ir para a guerra? Aonde que Deus entrega o inimigo na mão de outra mulher? Aonde que Deus fala que a mulher tem que ser amada, cuidada, respeitada, valorizada? Aonde Deus fala para o homem, se você não cuidar bem da sua mulher, eu não escuto a sua oração não sobe. Olha só. Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Abor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, olha essa mulher. Ela viu o inimigo ali perto da tenda dela e ela falou assim, vem aqui, entra meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, peço-te que lhe me dê um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Ele pediu água e ela deu leite. Pensa em uma mulher estratégica. Pensa em uma mulher audaciosa, corajosa, determinada. Só pelo Espírito, gente. Ele pediu água, mas ela fez melhor. Ela foi lá e deu leite para ele.
E ele ainda lhe disse: fica à entrada da tenda, se alguém vier e te perguntar se há alguém aí, responde que não. E ele, como um homem, como um rei, porque não era qualquer homem, era o rei, estava ali dando ordem para ela: me dê a água. Aí ela foi: não, eu te dou leite, rei. Ó, fica na porta da tenda, se alguém perguntar se tem alguém aqui, você fala que não. Ela: claro, pode deixar, pode ficar em paz, fica tranquilo. Entrando Jael, aí ela ficou lá na tenda. Entretanto, Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda, então ela foi lá fora, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio enquanto ele dormia. Ela esperou ele dormir, ele estava cansado da batalha, deu leite para ele, ele falou: fica lá fora. Ela foi lá fora, ela pegou uma estaca, pegou um martelo, ele estava lá dormindo tranquilo, sossegado, em paz, enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. Ela pegou um pedaço de pau, colocou na cabeça dele e bateu até atravessar o chão e ele morreu. Uma mulher. Vocês têm noção que um homem, que era Baraque, chefe do exército de Israel, não teve coragem de ir à guerra sozinho. Mas uma mulher teve coragem de pegar um pedaço de pau e matar um homem. Enquanto Baraque passava à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: vem, eu te mostrarei o homem que procuras. Vem cá, rei de Israel. Vem cá, chefe de Israel, chefe do exército. Vou te mostrar o homem que procura, está aqui, ó. Quando Baraque entrou na tenda, viu Sísera caído e morto, com a estaca na têmpora. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o poder de Israel sobre Jabim, rei de Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram. O cântico de Débora. Aí tem o cântico de Débora, né? E tem uma coisa que Débora fala aqui, gente, que eu acho lindo. Nesse cântico, lá no versículo 7 vai falar: a vida já havia cessado no povoado. Já havia cessado, até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Era um povo sem vida, era um povo já com um decreto de morte, de destruição. Até que uma mulher se levantou. Às vezes dentro da tua casa há um decreto de morte, de destruição, de acabou, de não tem mais jeito. Até que uma mulher se levantou. Então, para essa semana, para esse mês, para o resto das nossas vidas, que você possa ser como Débora. Uma mulher comum, mas uma mulher que tinha intimidade com o Senhor. Uma mulher que aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Uma mulher que aprendeu a governar sobre as situações e não deixar que a situação governe sobre ela. Existe uma diferença entre você governar aquilo que está te acontecendo e aquilo que está acontecendo governar sobre você. O que está acontecendo só vai governar sobre você se você não tiver intimidade com o Senhor. Se você não conhecê-lo, não conhecer o caráter dele, não conhecer os valores, não conhecer quem Deus é, como Deus, como Pai. Aí a situação vai vir e ela vai destruir você, porque você não tem uma identidade firmada no Senhor. Eu penso assim, pensa uma pessoa que ela foi adotada. Uma pessoa que foi adotada, ela não conhece o pai biológico dela. Ela não sabe quem ele é. E muitas das vezes a gente é assim. A gente sabe que tem um pai. Deus é o nosso pai. Mas a gente não conhece ele. E por não conhecê-lo, a gente fica sujeito às artimanhas de Satanás. É por isso que o espírito de engano se move tanto nessa geração hoje, porque as pessoas não conhecem Deus e por não conhecê-lo, agem como escravos, sendo reis. Baraque era chefe de todo o exército, mas agiu como um soldado qualquer.
Porque ele não sabia quem ele era e não sabia quem era Deus. Porque se ele soubesse, quando ele recebeu a mensagem, ele ia falar assim, Deus vai entregar? Amém, vamos lá. E aí ele foi correr pro colo de uma mulher. Gente, ele poderia ter corrido para o colo de Deus. Ele poderia ter falado, Deus, é o Senhor mesmo falando, tem certeza? Ele poderia até ter perguntado para Deus, mas em momento algum a palavra fala que ele fez isso. Ele recebeu a palavra e falou, eu só vou se você for comigo, Débora. Senão eu não vou. Então aqui ela fala, a vida já havia cessado, já estava para morrer já. Até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Se levanta. Para de deixar o cenário, a situação governar sobre a sua mente. Para de ficar desanimada, de cabeça baixa, angustiada, agoniada. Já você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas eu também já passei coisas terríveis. Confunda o teu inimigo. Sai de cabeça erguida na rua. Chove no quarto, mas levanta a cabeça e sai de cabeça erguida. Gente, tem muita coisa que eu passo na minha vida. Tem muita coisa que eu já passei, muita prova, muita guerra, muita luta, que vocês só sabem porque eu contei aqui pra vocês. Porque são coisas que ficaram entre a minha família, eu, meu marido, Deus, no secreto, às vezes, coisas que eu enfrentei que ficou entre eu e Deus, coisas que meu marido enfrenta que fica entre ele e o Senhor, que eu nem sei. Mas quando eu saio na rua, eu saio de cabeça erguida. Eu não saio como uma coitadinha, como uma, ai, olha pra mim, olha como eu tô triste, olha como eu tô destruída, olha como eu tô acabada, olha como eu tô... Não! Confunda o teu inimigo. Satanás tá achando que vai acabar com você e você tá de cabeça erguida e ele tá assim, gente, eu não sei o que acontece, que eu vou e essa pessoa tá de cabeça erguida. Aí você entra num secreto e chora e se derrama na presença do Senhor, mas você sai de cabeça erguida. Isso requer de nós maturidade. Maturidade. Para compreender que não é todo mundo que quer o seu bem. Não é todo mundo que quer o seu bem. Linda, não é todo mundo que quer seu bem. Não é todo mundo que quer ver você vencendo. Existem batalhas que é entre você e Deus e mais ninguém. Mais ninguém. Aprende a fechar a tua boca. Não fica falando do teu marido para outras pessoas. Não fica falando dos seus filhos para outra pessoa, para qualquer pessoa. Não fica falando da sua dificuldade para qualquer pessoa. Às vezes você está dando arma para o inimigo. O inimigo está lá sem ferramentas para te atacar. E aí você vai lá e você mesma dá arma para ele, dá ferramenta para ele. Quantas vezes eu já não agi assim, tola? Quantas vezes eu já não fui tola? Saí contando para todo mundo. Porque queria ser aprovada, validada. Gente, eu lembro uma vez, eu saí da igreja tão feliz. Assim, eu saí da igreja assim, meu Deus. Tão feliz, tão feliz. O Senhor falou tanto comigo, o Senhor falou tanto. Eu lembro uma vez que eu fui na igreja e o Senhor falou comigo, usou 7 ou 9 pessoas, eu não lembro exatamente, tá? 7 ou 9 pessoas para falar comigo durante o culto. Vinha um e falava uma coisa muito específica, aí saía, vinha outra, aí saía, vinha outra, aí saía, vinha outra. Eu saí do culto, assim, parecia que eu tinha levado uma surra, né? Mas eu tava tão feliz, porque Deus falou coisas tão específicas. E eu saí de lá contando para todo mundo o que Deus tinha falado para mim. Como se todo mundo ia ficar feliz junto comigo. Aí eu lembro que eu passei na casa de uma amiga e tinha uma pessoa lá. E aí, essa pessoa, a gente começou a conversar. E aí eu falei que eu tinha renunciado ao meu trabalho, que eu estava vivendo um tempo no secreto com Deus e que o Senhor tinha falado muito comigo sobre libertação. Gente, essa mulher, ela é líder de uma igreja, de um ministério. Nem vou falar muito detalhe, mas ela é líder de um ministério. Essa mulher olhou para mim e falou assim, você tá achando que você é quem? Se você for mexer com isso, nesse território, você vai morrer. Porque eu já vi muitas pessoas que se levantaram contra esse trono e morreram. E se você fizer isso, você vai morrer também. Não mexe lá.
Na hora, a mulher parece que ela me sugou assim, ó. O meu semblante, assim, de alegria, de felicidade, eu estava cheia do Espírito. Parece que fez assim, ó. Porque eu abri a minha boca para qualquer pessoa. Porque eu achei que por ser líder, ter uma patente espiritual, ter um ministério, aquela pessoa era uma pessoa de Deus, não era. Era o próprio demônio na minha frente falando, se você mexer comigo, eu te mato. Se você fizer isso comigo, eu vou te matar. Não mexe nesse território aí que eu te mato. Todo mundo que se levanta, eu mato. E eu até falei pra vocês, né, que teve um dia que eu entrei no quarto e falei, Senhor, é isso? O Senhor me levantou e agora o Senhor vai me deixar pros cães? Vai me jogar aqui pra Satanás me matar, me destruir? E eu chorava. E Deus falou assim, eu não sou esse pai que você tá pensando que eu sou. Eu não tô te levantando e vou te abandonar no meio do caminho. Deus não abandonou Baraque, mesmo ele não acreditando, não abandonou Débora. Deus não falou assim, vamos lá pra guerra. Beleza? Ah, Baraque, você não confia em mim, não acredita em mim, então vai morrer todo mundo. Não. Deus cumpriu a palavra dele, independente da fé de Baraque. Porque a palavra dele, ele é fiel. Nós não, ele é. Então fecha a tua boca. Não é todo mundo que está dentro da igreja, minha irmã, infelizmente. Infelizmente, não é todo mundo que está dentro da igreja, que tem um crachá de pastor, um crachá de ministra, um crachá seja lá do que for, que é usada por Deus. Cuidado com quem você está falando. Coisas muito particulares suas, de batalhas e de guerras, porque às vezes você está dando armamento. Eu acho que foi assim, eu fiquei tão confusa naquela época, porque eu não tinha a maturidade, o conhecimento e o discernimento que eu tenho hoje. Então eu estava ali no comecinho da minha caminhada, em águas profundas com Deus. Porque antes eu nunca tinha colocado o pé na água. Eu estava bem no seco, assim, bem na areia mesmo. Então eu estava começando a minha caminhada de águas profundas com Deus. Então eu não tinha essa maturidade, esse conhecimento, esse discernimento, gente. Para compreender que nem todo mundo que está dentro da igreja é usado por Deus, que tem demônios, pessoas endemoniadas dentro da igreja usadas por demônios, para destruir pessoas que são de Deus, para destruir os filhos de Deus, não fora da igreja, mas dentro. Eu não tinha essa maturidade, então eu fui lá, entrei no secreto e só chorava. Eu falava, Deus, eu vou morrer, eu não quero. Se o Senhor for me levantar como libertadora, para eu morrer como essas pessoas aí que essa mulher falou que morreram, eu não quero. E aí Deus teve que me moer de novo, porque eu tava igual o Baraque aqui, ó, pior do que ele. Mas era uma pessoa líder, uma pessoa que conhece o mundo espiritual, e ela falou sobre tronos espirituais, ela falou sobre tudo, e ela falou assim, se você guerrear contra esse trono, você vai morrer. Porque eu conheço grandes pessoas que não sei o que não sei o que lá, que se levantaram e todas elas morreram. E você vai morrer também, não faz isso. Foi isso que uma pessoa de dentro da igreja falou pra mim, não luta contra Satanás, porque você vai perder. E eu, no secreto, eu falava assim, Deus, como assim eu vou perder? O Senhor vai perder para Satanás? Satanás vai te destruir? Satanás vai acabar com o Senhor? Então, ele é mais forte do que o Senhor? Eu não estou entendendo. Não está fazendo sentido, pai. Por que essa mulher falou isso para mim? Porque era o próprio demônio falando na boca dela. Se você mexer comigo, eu te mato. Me intimidando, querendo colocar intimidação, medo. Querendo fazer eu recuar. Essa mulher saiu, gente, eu não sei como explicar pra vocês, mas olha, a cena era eu aqui, o Tiago do meu lado, ela na nossa frente. Ela falando do ministério, do trabalho que ela faz dentro da igreja, ela trabalha com crianças, ela trabalha com pais, ela aconselha famílias. Ela trabalha no ministério aconselhando famílias. Depois eu falei assim, meu Deus, não é possível isso não. A gente conversando, e aí a gente contando um pouco que a gente tá indo no monte e tal, e que Deus tem falado comigo sobre libertação, não sei o quê. Quando eu falei pra ela, aí ela pegou e falou isso. Aí quando eu falei pra ela assim, não, porque eu tô vivendo um tempo no secreto com Deus, eu abri mão do meu trabalho, a feição dela mudou na hora. Quando eu falei que eu estava vivendo um tempo no secreto com Deus, ela veio assim, então tá, ela pegou, me abraçou, pôs a mão na minha cabeça,
e falou, Senhor, protege ela, não sei o que. Ela falou umas palavras assim, ela saiu enraivecida. Depois eu falei, Senhor, me perdoa. Ela colocou a mão na minha cabeça. Eu deixei, Senhor, em nome de Jesus, todo decreto de morte, toda imposição de mãos. Depois eu fui cancelar toda imposição de mãos que ela tinha feito na minha cabeça. Mas ela saiu enraivecida quando eu falei para ela que eu estava vivendo um tempo no secreto com Deus. Vocês têm noção do que é o tempo no secreto com Deus? Eu não falei que eu estava indo na igreja XPTO, que eu estava frequentando o XPTO lugar, não. Eu falei que eu estava vivendo um tempo no secreto com Deus. Aquilo deixou ela furiosa, a feição dela mudou. O Tiago falou assim, meu Deus, o que é isso? Eu falei, não sei. Depois eu fui compreender que era o próprio demônio. Mas o secreto é poderoso, porque é lá que você vai ter intimidade. Não adianta, gente, eu falar aqui para vocês... Eu li a Bíblia aqui para trazer a mensagem para vocês. E aí eu saí daqui e eu não leio a Bíblia. E eu não entro no secreto e falo com Deus. Isso é ser serva. É você falar do Pai sem conhecer o Pai. É você falar de Deus sem conhecê-lo. É você falar do Deus da Karina, do Deus da Larissa, do Deus da fulana, da ciclana, da Beltrana. É conhecer Deus através da Shawane. Eu não quero que vocês conheçam Deus através de mim. Eu quero que vocês conheçam Deus através de vocês. Que vocês não conheçam o Deus da Shawane, que vocês conheçam o Deus de vocês. Que cada uma tem. Que é o mesmo Deus, mas que se apresenta de forma diferente para cada uma. Não quero que você conheça a minha versão de Deus. Quero que você conheça a sua versão. Em nome de Jesus, se posiciona. A palavra fala, até que eu, Débora, me levantei. O meu coração está com o comandante de Israel, com os voluntários dentre o povo. Bendizei o Senhor. E aí lá embaixo fala, desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativo teus prisioneiros, filhos de Abinoão. Levanta-te. Ela está falando aqui várias vezes, levanta-te, levanta-te. Chegou o tempo de se levantar. Ou você se levanta ou vai haver morte. Ou você se levanta ou vai haver destruição. Ou você se levanta ou Satanás vai vir para matar, roubar e destruir. É uma convocação do céu para você. Se levantar, sair da vitimização, sair da murmuração, sair do coitadismo, sair da pequenez, do tadinha de mim. Você não sabe o que eu vivi. Porque a minha vida inteira eu fui isso. Todo mundo tem uma história triste. Eu tenho uma história triste, a Karina tem, todo mundo tem. Todo mundo tem uma história triste. Não é uma competição para ver quem sofreu mais, quem passou mais fome, quem passou mais dificuldade. Não é uma competição. Eu não estou competindo com vocês a história mais triste, a história mais difícil, o processo mais difícil, mais doloroso. Não é uma competição. Mas é porque a minha vida inteira, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui humilhada. Eu também. Porque eu fui traída. Eu também. Porque eu fui enganada. Eu também. Quem aqui já foi traída? Quem aqui já foi enganada? Não, eu nunca fui traída. Não, às vezes por uma amizade. Às vezes você já sofreu a traição de uma amizade, de um parente. Quem aqui já foi rejeitada? Quem aqui já foi rejeitada? Eu fui rejeitada a minha vida inteira. Eu tenho muita história triste, eu já passei fome na minha infância. A voz da minha mãe era dorme que passa. Eu já passei fome. Já passei fome. Quando chovia, a gente dormia numa cama, onde a minha mãe colocava uma coberta e uma lona preta. Sabe lona preta, gente? Aquelas lonas bem grandona. Colocava uma lona em cima da coberta e ela falava, cobre a cabeça. E a gente dormia ali na chuva. Era assim que a gente dormia, na cama molhada, com uma lona. Desculpa, gente. Então eu tenho muita história de fome, de escassez. Já sofri tentativa de abuso. Nossa, minha garganta, olha. Calma aí. Já sofri tentativa de abuso. Eu tenho muita história triste. Todo mundo tem.
Todo mundo tem uma história triste. Todo mundo. Não é uma competição. É uma convocação, é um chamado para você se levantar com a autoridade que o Senhor já te deu. Não é uma autoridade que vai ser dada, que vai ser conquistada, que vai ser liberada. É uma autoridade que já foi dada, já foi conquistada e já está disponível. É só você pegar e usar. E falar, eu não aceito mais permanecer nessa situação desse jeito. Lembrando que tem um tempo para tudo. Tem o tempo de chorar, tem o tempo de se levantar, tem o tempo de aprender, tem o tempo de fazer, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. Há um tempo para todas as coisas. Eu estou no tempo de chorar. Amém. Chore o que você tiver de chorar. Vai chegar o tempo de se levantar. E aí você se levanta. Aí vai chegar o tempo de descansar. E aí vai chegar o tempo de batalha, de guerra. É tempo, são processos. O problema é que a gente olha para um processo e acha que aquilo é um decreto para o resto da vida. Olha para um cenário de dor e fala, vai ser dor até eu morrer. E toma isso como assim uma verdade absoluta. E agora eu só vou sofrer. E não é isso. Vocês conseguem compreender? A gente precisa ter essa maturidade. Amém? Então é uma convocação para você se levantar. Para você se posicionar com a autoridade que o Senhor já liberou sobre você. Tchau, eu sei de tudo isso. Eu estou entendendo tudo que você está falando, mas na prática, no dia a dia, eu não consigo. Por quê? Porque a sua alma te puxa para trás. Você não consegue porque existe uma alma ferida, machucada, te puxando para trás. E essa alma precisa ser tratada. Essa alma precisa ser curada. Gente, a libertação espiritual é para o espírito. É a libertação de espíritos, de demônios. A libertação não cura comportamento. A libertação não cura ferida. Vocês conseguem compreender? A libertação é mandar os demônios embora. Mas ela não vai curar o caráter. Ela não vai curar o comportamento. Ela vai mandar o demônio embora. Mas se você não mudar o seu comportamento, a sua atitude, o seu posicionamento, as suas ações, você vai convidar Satanás para entrar de novo. Por isso que eu não consigo fazer libertação sem ensinar. Porque senão a gente manda o demônio embora, a pessoa com o comportamento dela, as atitudes dela, convida eles para entrar de novo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A pessoa que é fofoqueira. Aí ela passa por um processo de libertação. Aí ela mandou os demônios tudo embora. Ela sai da libertação, ela começa a falar da vida do outro de novo. Começa a fazer fofoca de novo. Aí ela abriu a porta de novo para Satanás entrar de novo. Aí fala, eu passei pela libertação, mas eu acho que não deu resultado. Deu, minha irmã. Os demônios foram embora, mas aí você chamou eles de volta. Então vocês precisam compreender que libertação é uma coisa. Curar a sua alma é outra. Tem feridas da alma que são causadas único e exclusivamente por demônios. Gente, pega aí um segundo, tá? Não sai. Meu abençoado saiu, esqueceu a chave, tá tocando a campainha. Eu só vou abrir a porta pra ele, tá bom? Pega aí. Pega aí que eu volto pra gente poder encerrar. Então, existem feridas da alma que são causadas por demônios, mas tem feridas que não são causadas por demônios. É algo que a sua mente interpretou de uma forma errada. Um evento, uma situação. E essa interpretação abriu um buraco dentro da sua alma.
E através disso eles entraram. Então a gente manda embora. A gente manda embora esse demônio que entrou nesse buraco. Mas esse buraco, essa interpretação da sua alma precisa ser fechado. Por isso que o processo se chama cura e libertação. Vocês conseguem compreender que o processo não é libertação e cura? É cura e libertação. Por quê? Eu curo, fecho a porta e mando embora. E isso é um processo, uma cebola que a gente vai descascando camadas e que só acontece com posicionamento. É por isso que o Senhor está falando, levanta-se. Levanta-se. Quando Deus falou assim, jejum 21 dias, me pediu para fazer um jejum. Eu falei, Senhor, não dou conta de fazer esse jejum. A minha carne está gritando, a minha carne está berrando. Eu acho que eu não dou conta. Eu falei, Senhor, eu vou fazer 21 dias de jejum. 21 dias de jejum de Daniel. Vou fazer semana que vem. Vou fazer sozinha, vou me programar, vou me organizar mentalmente, espiritualmente, para poder fazer. Aí Deus, não, você vai fazer agora. É agora. Eu falei, meu Deus, tá bom, Senhor, eu entendi. Eu falei, tá bom. Aí Deus, você não vai fazer sozinha. Eu falei, tá bom, Senhor, estamos aqui, né? Vocês já sabem toda a história. É um posicionamento, houve um chamado e eu falei, eu vou obedecer. Eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual, eu não estou vendo. Mas se o Senhor está me chamando para esse tempo de consagração, é porque está havendo uma guerra, uma batalha. E o Senhor está falando para mim me posicionar em campo de batalha, com jejum, oração, consagração, renúncia. Eu não estou vendo, mas se o Senhor está me chamando, é porque está havendo essa batalha e eu vou me posicionar. Vou me colocar nesse lugar. E aí me posicionei. Eu fui na igreja... Sexta-feira eu fui na igreja. E aí tem um momento de oração, né, aqui na igreja. E a gente vai lá na frente para receber a oração. E aí a gente foi. E aí o pastor veio orar por mim. E o pastor falou coisas muito específicas. Mas muito específicas, muito. Gente... Eu não me lembro de ter tido uma experiência como essa. Ali o Senhor renovou as minhas línguas, o Senhor destravou a minha voz. Foi uma coisa assim, não dá para explicar o que aconteceu ali. Não dá para explicar. E aí, beleza, ele orou, e aí eu fui sentar na minha cadeira. Sentei na minha cadeira, eu tava ali sentada na cadeira, o Adria falando comigo, veio uma outra moça, que ela é pastora também, ela vai lá na igreja de vez em quando, mas eu nunca conversei com ela. Eu só vi ela lá e já falei, oi, tudo bem, mas não conhecia ela, não sabia quem ela era, o que ela fazia, nem nada. Ela veio e falou assim, o Espírito Santo falou para eu te abraçar. Eu falei, amém, minha irmã, pode me abraçar. E ela me abraçou. E ela falou a mesma coisa que o pastor tinha falado. Só que assim, é impossível ela ter ouvido o que ele falou. Porque na hora da oração estava tocando louvor, então ele falou muito perto da gente, ela estava do outro lado, então tipo assim, não tem como ela ter ouvido, mas ela falou, ela confirmou o que o pastor tinha me falado lá na frente. Ela liberou outras coisas também, e ela falou para mim assim diz o Senhor, um propósito de 21 dias. Aí nessa hora, pronto, nessa hora eu desabei. Nessa hora eu desabei, quando ela falou do propósito, eu desabei. Assim, eu já tava desabada, aí nessa hora acabou de me desabar ali. E aí eu chorei. E aí depois, né, que acabou ali o mover, ai, Chá, mas ela não te conhece? Não. Ela não me seguia, ela não tinha meu Instagram, ela não sabia quem eu era, o que eu fazia. E nem todo mundo me conhece aqui não, tá, gente? Nem todo mundo sabe quem eu sou, o que eu faço. Eu não sou uma pessoa famosa, não. Eu sou uma pessoa famosa, que eu saio na rua e todo mundo, ali a Chau. Não, muita gente não me conhece. Muita gente não sabe quem eu sou, o que eu faço. E ela não é daqui de Ubatuba, ela é de Caraguá. Então ela vem, ela trabalha aqui e de vez em quando ela vai na igreja. Nem o pessoal da igreja sabe o que eu faço, pra vocês terem noção. A pastora sabe, tem uma outra irmã que me segue aqui, mas a maioria não sabe. E aí eu falei pra ela quem eu sou, o que eu faço. Aí passei meu Instagram pra ela. E aí ela falou assim... Eu falei assim, irmã, eu tô no jejum de 21 dias.
Aí ela, eu também. Eu falei assim, eu tô fazendo o jejum de Daniel. Ela, eu também. Aí ela falou assim, hoje é o meu 5º dia. Eu falei, o meu também. Ela falou, olha o mistério, Deus. E aí a gente ficou ali conversando e eu falei assim, meu Deus, qual que é a probabilidade disso acontecer? Ela falou coisas muito específicas, muito específicas. Coisas que eu tinha ouvido lá na frente, ela chegou, ela falou a mesma coisa, o Espírito Santo confirmou aquilo que o pastor tinha liberado, a direção que o Espírito Santo estava me dando. Ela veio, ela confirmou, liberou outras coisas, ainda falou do propósito de 21 dias, sem me conhecer, sem saber quem eu sou. Ela está no 5º dia do propósito dela, eu estava no 5º dia do meu propósito. Então, não existe coincidência, existe posicionamento. Quando você se posiciona, Deus te direciona, Deus abre as portas. Tem um versículo na Bíblia, se não me engano, em Provérbios, onde Deus fala sobre o preguiçoso. Deus fala, o preguiçoso vai comer do pão da miséria. Se você tem preguiça de se posicionar, tem preguiça de fazer para Deus, tem preguiça, você vai comer do pão da miséria. Então levanta-se. Ah, mas eu não sei, mas eu acho que eu não consigo. Não é nem sobre você conseguir fazer até o final. Mas é sobre você se levantar e se posicionar, porque Deus conhece o seu coração e Ele conhece a sua capacidade. Ele conhece, não olhe para mim e fala assim, nossa, a Chau é forte, nossa, a Chau faz propósito de 40 dias, de 60 dias, a Chau faz isso, a Chau acorda de madrugada, a Chau ora, a Chau... Não olhe para mim assim, porque Deus sabe das minhas limitações. Eu já acordei de madrugada e orei 5 minutos e falei assim, eu não dou conta mais. Hoje o que eu tenho às 3 da manhã, 5 não, foi 8 minutos, eu contei, eu vi no relógio, eu orei, aí eu falei assim, nossa, será que já deu um tempo? Aí eu olhei no relógio e falei, 8 minutos de oração, eu falei assim, eu não aguento mais, eu preciso deitar. Mas Deus sabia que era o que eu tinha naquele momento. Então é sobre a intenção do nosso coração, não é sobre terminar, mas é sobre se posicionar internamente. Porque o externo é Deus quem sustenta. Assim como eu já fiquei madrugadas. Já participei de oração que começou à meia-noite e terminou 6 horas da manhã. E eu fiquei. E não foi uma madrugada, foram 3. Foram 4. Assim, direto, 4 dias. 3 dias, todos os dias. Começava meia-noite, terminava às 4, 5, 6 horas da manhã. Assim como teve dia que eu acordei às 3 da manhã e orei 8 minutos. Então, dê o seu melhor. Faça o melhor que você pode com o melhor que você tem hoje. Aí amanhã você tem melhor para entregar e você entrega o melhor amanhã. Aí depois você tem, aí no outro dia não tem, você não conseguiu levantar, amém, levanta no próximo. Mas não mede a sua régua comparado com outras pessoas na internet. Não queira conhecer Deus através de outras pessoas, gente. Porque tem gente que fala que conhece Deus e não conhece. E aí você entra num loop de comparação. Ah, porque aquela pessoa vive uma vida assim. Aí a pessoa, o dia que ela tá orando da meia-noite às 6 da manhã, ela posta. Mas o dia que ela ora 8 minutos das 3 da manhã, que ela não dá conta de orar mais, ela não posta. Aí você olha e fala assim, ah, eu tenho que orar igual aquela pessoa ali. Só que o dia que Deus chama e ela não levanta. Quantas vezes Deus me chamou para orar de madrugada? Eu falei, ah, não vou não. E eu fui dormir. Eu tô abrindo aqui pra vocês, porque a caminhada é essa. Nem todo dia você tá hiper, mega, ultra disposta. Não. Tem dia que eu falo, Senhor, é só pela tua graça. Se o Senhor não me der graça, eu não consigo. Se o Senhor não me der palavra, eu não sei o que falar. Eu preciso da tua ajuda, Pai. E na sua caminhada vai ser assim, altos e baixos, altos e baixos. A questão é, Deus conhece a intenção do teu coração. Com qual intenção você começou? Qual é a intenção que está movendo a sua ação? Deus sabe. Se a intenção é a validação externa, você já está no caminho errado. Agora, se a intenção, mesmo sem saber como, de que jeito, que você vai fazer, que você vai conseguir, que você vai, seja lá o que for, se a intenção for agradar ao Senhor, permaneça, porque Ele vai dar a graça. Amém?
Amém? Deixa eu ler o comentário de vocês. Gente, essa palavra falou com vocês hoje? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Ontem uma palavra do bispo. Deuteronômio 28, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Amém. Um beijo grande para vocês. Que seja uma semana abençoada, iluminada. Que seja uma semana que o Senhor derrame uma graça sobre a sua vida. Uma graça de sabedoria, de discernimento, de posicionamento. Que você possa se levantar como Débora. Que você possa se posicionar. Em nome de Jesus, que todo espírito de vitimismo, todo espírito de coitadismo, todo espírito de passividade, de mornidão, de incapacidade na tua vida, na tua casa, bata em retirada. Em nome de Jesus, porque a palavra diz: eu vos dei um espírito de coragem e de ousadia. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, de preguiça. Então, em nome de Jesus, que esses demônios batam em retirada e que você avance essa semana com a autoridade que o Senhor já derramou sobre a tua vida. Amém? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, 7h30.